No dia 7 de dezembro de 1941, o Japão tomou uma decisão que mudou completamente o curso da história. Eles atacaram Pearl Harbor. Em apenas algumas horas, grande parte da frota do Pacífico dos Estados Unidos foi destruída e, por causa disso, os Estados Unidos entraram de vez na Segunda Guerra Mundial. Mas se você pensar bem, isso não faz sentido. Por que o Japão desafiaria voluntariamente um país com uma população maior, uma indústria mais forte, mais fábricas e mais recursos naturais? É como se uma pequena empresa decidisse competir voluntariamente com a maior corporação do mundo. Os líderes do Japão sabiam que não poderiam vencer os Estados Unidos em uma guerra longa. Então, a verdadeira questão não é por que eles atacaram os Estados Unidos. Em vez disso, a verdadeira pergunta é por que eles chegaram a esse ponto. E a resposta começa na China. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então, vamos começar. No final da década de 1930, o Japão já estava envolvido em uma guerra que eles esperavam terminar rapidamente. Em 1937, eles lançaram uma invasão em grande escala na China. Muitos oficiais militares achavam que forçariam rapidamente a rendição do governo de Chiang Kai-shek, mas estavam enganados. Em vez de uma vitória rápida, isso se tornou uma guerra longa e cara. Com o passar do tempo, mais e mais soldados eram necessários. Também eram necessárias cada vez mais armas, munição, comida, veículos e gasolina. Mesmo conquistando cidades, a China continuava lutando. Era como um exército que continuava avançando, mas nunca chegava à linha de chegada. E por causa disso, a força e a riqueza do Japão iam se esgotando aos poucos. A situação piorou porque os recursos naturais do país eram limitados. Diferente dos Estados Unidos ou da União Soviética, o Japão realmente tinha pouco petróleo, ferro e outros recursos importantes. Por isso, para manter sua máquina militar, eles precisavam obter recursos de outros lugares. À medida que suas necessidades aumentavam, seus problemas também cresciam. E foi aí que os países ocidentais começaram a se preocupar. Aos poucos, os Estados Unidos perceberam que o controle do Japão sobre a Ásia estava se expandindo cada vez mais. Por causa disso, começaram várias restrições econômicas contra Tóquio. E por causa disso também, ficou claro para os líderes do Japão que suas opções estavam diminuindo. Se a guerra na China não terminasse, eles continuariam precisando de mais recursos. Se eles não conseguissem obter recursos, sua capacidade de guerrear iria desmoronar. E enquanto pensavam nesse problema, havia outra ameaça ao norte, e essa era a União Soviética. Em 1939 houve um grande confronto. As forças do Japão e da União Soviética se enfrentaram na fronteira da Mongólia. Essa batalha é conhecida hoje como a Batalha de Galkin-Khalkhin-Gol. Para o Japão foi um choque pesado. Eles achavam que poderiam enfrentar os soviéticos de igual para igual, mas na batalha real ficou claro que o exército da União Soviética, sob o comando de Georgy Zhukov, prevaleceu. Muitos soldados japoneses morreram e equipamentos foram destruídos. Mais importante, o Japão percebeu que entrar em guerra com a União Soviética era perigoso. Poderia ser um erro extremamente caro. Por causa disso, eles começaram a mudar a direção da sua estratégia militar. Em vez de olhar para o norte, eles começaram a olhar para o sul, e no sul estão alguns dos recursos mais importantes de toda a Ásia. Petróleo, borracha, minerais e outros materiais que o Japão precisava desesperadamente, mas havia um problema. Muitos desses lugares eram protegidos ou influenciados por países ocidentais como a Grã-Bretanha, a Holanda e especialmente os Estados Unidos. À medida que a década de 1940 se aproximava, uma situação estava se formando em que a guerra na China. A falta de recursos e a tensão com os países ocidentais estavam se unindo em uma única crise. Ainda não era Pearl Harbor, mas foi aqui que começou a se formar o caminho que mais tarde levaria o Japão a uma das decisões mais perigosas de sua história. Uma decisão que desencadearia uma guerra em todo o Pacífico, e uma decisão que mudaria não apenas o destino do Japão, mas o destino de todo o mundo. Apesar disso, enquanto a situação do Japão piorava, havia um líder tentando transformar a guerra na China em uma questão internacional, e esse era Chiang Kai-shek. Ele entendia que a China teria dificuldade em derrotar o Japão se lutasse sozinha. Por isso, seu objetivo não era apenas enfrentar os japoneses no campo de batalha. Ele queria mostrar a outros países que o ocorrido na China
não era só um conflito entre nações. Para Chiang, a invasão japonesa ameaçava toda a Ásia. E se isso não fosse impedido, poderia afetar o mundo inteiro. Por isso, enquanto seus soldados lutavam, a China também começou outra batalha. Uma batalha para conquistar o apoio de outros países. Desde que a guerra começou em 1937, muitos cidadãos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha simpatizavam com a China. Muitos jornalistas, escritores e acadêmicos relataram sobre os danos causados. Isso foi resultado da invasão japonesa. Por causa disso, o apoio à China foi crescendo gradualmente em alguns países ocidentais. Mas simpatia não era suficiente. O que Chiang precisava eram armas. Ele precisava de canhões. Ele precisava de munição. Ele precisava de veículos militares. E, acima de tudo, ele precisava de suprimentos contínuos para manter a luta. Nos primeiros anos da guerra, um dos maiores apoiadores da China foi a União Soviética. De acordo com os historiadores, uma grande quantidade de armas e equipamentos militares foi enviada de Moscou para ajudar as forças de Chiang Kai-shek. No entanto, a situação mudou após o acordo entre a Alemanha e a União Soviética em 1939. A ajuda vinda de Moscou foi diminuindo gradualmente. Por causa disso, a China foi forçada a procurar outras fontes de apoio. Nesse momento, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França ganharam mais importância. Embora a Grã-Bretanha e a França estivessem focadas na crise crescente na Europa, elas continuaram ajudando enviando suprimentos para a China. O problema é que não era tão fácil transportar esses suprimentos. Muitos equipamentos precisavam passar por rotas longas através de montanhas, florestas e estradas difíceis. Uma das linhas de abastecimento mais importantes da China naquela época era a Estrada da Birmânia. Essa rota conectava os portos do Sudeste Asiático ao interior da China. Mas o transporte era lento, as estradas eram difíceis e frequentemente havia atrasos. Por isso, mesmo com a ajuda que chegava, não era suficiente para mudar imediatamente o rumo da guerra. Enquanto isso, nos Estados Unidos, também começaram a surgir pessoas que queriam ajudar a China. Um deles era Claire Lee Shenoy, um oficial aposentado das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele ajudou a China a fortalecer sua força aérea. Mais tarde, também foi formado um grupo de pilotos americanos que voluntariamente lutaram pela China. Eles ficaram conhecidos como Tigres Voadores. Embora eles tenham se tornado mais famosos nos anos seguintes, a fundação desse grupo já havia começado antes mesmo dos Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra. Enquanto Chiang tentava obter apoio de outros países, ele também precisava provar que seu governo ainda era capaz de lutar. É por isso que a China lançou várias ofensivas contra o Japão no final de 1939. O objetivo era mostrar ao mundo que a luta ainda não tinha acabado, que a China ainda era capaz de lutar e valia a pena ajudá-los. Mesmo que essas ofensivas não tenham trazido grandes vitórias, conseguiram impedir alguns avanços do Japão e mostraram que a China ainda não havia se rendido. Mas enquanto a China estava ocupada buscando ajuda, houve um acontecimento que tornou ainda mais difícil a situação deles. Em 1940, a França caiu nas mãos da Alemanha. De repente, a atenção do mundo se voltou para a Europa. Os países que antes ajudavam a China passaram a enfrentar problemas ainda maiores que precisavam resolver. Para Chiang Kai-shek, agora o mundo dava menos atenção à sua guerra. Enquanto isso, o Japão viu essa oportunidade. Muitos líderes em Tóquio acreditavam que, enquanto a Europa estava ocupada com sua própria crise, eles poderiam aumentar seu controle sobre as rotas usadas para abastecer a China. Em meados de 1940, Fumimaro Konoe tornou-se primeiro-ministro do Japão. Naquela época, o país enfrentava um problema econômico crescente. Havia escassez de alguns suprimentos essenciais. Os custos da guerra também continuavam aumentando. Para muitos líderes do Japão, a ideia era clara. Se eles não conseguissem cortar a ajuda que chegava à China, a guerra poderia continuar por muitos anos. Por isso, eles começaram a focar nas rotas usadas para transportar armas e equipamentos. Um dos alvos mais importantes era a Indochina Francesa, que hoje faz parte do Vietnã, Laos e Camboja. Esse lugar era importante porque por ali passavam alguns dos suprimentos que iam para a China. Em setembro de 1940, as forças japonesas entraram na parte norte da Indochina Francesa. Na visão do Japão, isso era uma forma de aumentar a pressão contra a China. Mas eles não perceberam totalmente o impacto que isso teria.
Por causa dessa ação, os Estados Unidos começaram a ficar muito preocupados. Para Washington, a questão não era apenas a China. Eles já viam a possibilidade de uma expansão ainda maior da influência do Japão em toda a região Ásia-Pacífico. Como resposta, os Estados Unidos começaram a impor restrições econômicas contra o Japão. Isso incluía restrições a alguns materiais importantes necessários para a indústria e o setor militar do país. Neste ponto, a guerra ainda não havia estourado entre os Estados Unidos e o Japão, mas a direção dos acontecimentos já estava clara. Enquanto o Japão tentava impedir a ajuda que chegava à China, ele próprio se aproximava cada vez mais de um confronto direto com os Estados Unidos. E enquanto essa crise se aprofundava, outro problema começava a surgir dentro da própria China. Uma tensão que mais tarde também teria um grande impacto no futuro do país. O conflito crescente entre os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung. Mesmo assim, enquanto o Japão se aproximava da guerra contra os Estados Unidos, a situação não esquentava apenas em Tóquio. Dentro da própria China, outro fogo começava a crescer. No papel, os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung eram aliados, mas na vida real, eles não confiavam realmente um no outro. Ambos lutavam contra o Japão, mas ambos também pensavam em quem lideraria a China quando a guerra terminasse. Em 1940, as forças comunistas lançaram uma grande ofensiva no norte da China. Isso ficou conhecido como a Ofensiva dos 100 Regimentos. O alvo deles não eram apenas os soldados japoneses. Eles também destruíram trilhos de trem, pontes, estradas, sistemas de comunicação e outras infraestruturas usadas pelo Japão para controlar as áreas que haviam ocupado. E isso não libertou as grandes cidades, mas mostrou que as forças comunistas não eram fracas. E para Chiang Kai-shek, isso era um novo problema. Porque enquanto Mao lutava contra o Japão, seu próprio exército, influência e reputação entre os chineses comuns também cresciam. Em outras palavras, havia duas guerras acontecendo na China. A primeira guerra era a China contra o Japão. A segunda guerra era o conflito silencioso entre nacionalistas e comunistas para ver quem se tornaria o verdadeiro poder na China. Após a ofensiva dos 100 regimentos, o Japão retaliou de forma brutal. De acordo com muitos relatos históricos, o exército japonês intensificou sua campanha anti-guerrilha no norte da China. Uma das denominações mais conhecidas para isso é a política dos três todos: matar todos, queimar tudo, saquear tudo. Em termos simples, matar, queimar e pilhar. O objetivo disso era destruir os lugares suspeitos de ajudar os combatentes guerrilheiros. Não foram apenas os soldados que foram afetados. Muitos civis também foram atingidos. Muitas aldeias foram atacadas. Muitas casas foram queimadas. E muitas pessoas comuns pagaram o preço de uma guerra que não escolheram. Enquanto a violência na China piorava, a pressão dentro do Japão também aumentava. O governo civil em Tóquio não tinha controle total sobre seu próprio exército. No papel, havia um primeiro-ministro e um gabinete. Mas na prática, o exército e a marinha tinham uma influência enorme. Houve momentos em que os militares próprios é que impulsionavam as políticas. Quando discordavam dos líderes civis, conseguiam bloquear ou derrubar o governo. Foi nesse contexto que os militares como Hideki Tojo ganharam destaque. Tojo era um líder militar rígido. Para ele, o Japão não deveria recuar na China. Porque se eles recuassem, pareceria que todo o sangue, dinheiro e anos gastos na guerra teriam sido em vão. Esse foi um dos maiores armadilhas do Japão. Quanto mais tempo eles lutavam, mais difícil se tornava admitir que sua decisão estava errada. Eles eram como alguém que já está perdendo no jogo, mas não quer parar porque já perdeu muito. Então, em vez de recuar, eles continuaram avançando ainda mais. Em abril de 1941, o Japão fez um acordo com a União Soviética. Esse foi o Pacto de Neutralidade Nipo-Soviético. Isso significa que os dois países evitariam uma guerra direta entre si por enquanto. Para o Japão, isso era algo muito importante, porque se eles não precisassem se preocupar com a União Soviética ao norte, poderiam olhar mais para o sul. E era no sul que estava aquilo de que eles desesperadamente precisavam: recursos, petróleo, borracha, estanho, arroz e outros materiais necessários para as forças armadas e a economia. Muitos lugares ricos em recursos eram dominados por potências ocidentais. A Malaya era da Grã-Bretanha e as Índias Orientais holandesas dos Países Baixos. As Filipinas eram controladas pelos Estados Unidos, e esses lugares eram vistos pelo Japão como a chave para continuar o seu império.
Na propaganda do Japão, eles diziam que queriam libertar a Ásia do imperialismo ocidental, mas na realidade eles também queriam controlar os recursos da região, ou seja, só trocaram o antigo império por um novo império. E enquanto a tentação de conquistar o Sudeste Asiático aumentava, havia um grande obstáculo: a Frota do Pacífico dos Estados Unidos. Ela estava no Havaí, e para a Marinha japonesa, enquanto a frota americana estivesse lá, qualquer grande operação no Pacífico seria perigosa. Isso não quer dizer que todos os líderes japoneses desejavam guerra com os Estados Unidos. Alguns membros da Marinha conheciam a força industrial americana. Eles sabiam que, se a guerra se prolongasse, os Estados Unidos seriam capazes de produzir mais navios, aviões, armas e munições. O Japão não conseguiria igualar esse tipo de produção, mas havia outros oficiais que acreditavam que o Japão tinha uma pequena janela de oportunidade. Se agissem rapidamente, poderiam conquistar o Sudeste Asiático, cortar as linhas de suprimento e forçar os Estados Unidos a negociar um acordo. Esse pensamento perigoso foi gradualmente se tornando o centro da estratégia do Japão. Eles não planejavam derrotar os Estados Unidos em uma guerra longa. O que eles queriam era um golpe rápido, forte e surpreendente. Um golpe que lhes desse tempo para expandir o controle sobre o Pacífico. Em julho de 1941, a situação piorou ainda mais quando o Japão ocupou o sul da Indochina. Para os Estados Unidos, essa mensagem era clara. A China deixou de ser o único alvo do Japão, que agora parecia se preparar para avançar ao sul, rumo a regiões ricas em petróleo e recursos. Foi aí que os Estados Unidos reagiram. O presidente Franklin Roosevelt congelou os ativos japoneses nos Estados Unidos. Por isso, o Japão praticamente perdeu o acesso ao petróleo americano. Isso foi um grande golpe, porque grande parte do petróleo do Japão naquela época vinha dos Estados Unidos. Se eles ficassem sem petróleo, seus navios parariam, seus aviões parariam, seus tanques parariam, e sua capacidade de continuar a guerra desmoronaria. Neste ponto, o Japão enfrentou 3 opções. Primeiro, recuar da China e da Indochina para aliviar as sanções. Segundo, negociar e esperar. Terceiro, atacar para o sul e tomar os recursos à força. A primeira opção era difícil de aceitar para os líderes militares, pois para eles isso seria uma vergonha. A segunda opção também era perigosa, porque enquanto esperavam, o petróleo lhe estava acabando, por isso cada vez mais pessoas dentro do Japão estavam pressionando pela terceira opção, guerra. Isso não foi uma decisão repentina, como se tivesse sido pensada em uma única noite. Foi o resultado de muitos anos de cálculos errados, uma guerra na China que parecia não ter fim, derrotas e medo da União Soviética, falta de recursos. Sanções, pressão dos Estados Unidos, pressão dos militares, e ambição de expandir ainda mais o Império Japonês. Em outubro de 1941, o governo do primeiro-ministro Konoe caiu. Ele foi substituído por Hideki Tojo. E quando Tojo se tornou primeiro-ministro, ficou mais forte a voz daqueles que acreditavam que era necessário usar a força militar. As conversas entre Japão e Estados Unidos ainda não tinham terminado, mas avançavam pouco. Os Estados Unidos queriam que o Japão saísse da China e da Indochina, mas os militares japoneses não aceitavam isso. Para eles, recuar seria como admitir que todos os seus sacrifícios na China foram em vão. Por isso, enquanto alguns diplomatas continuavam a falar sobre paz, os estrategistas militares já estavam fazendo planos para a guerra. Nos bastidores das reuniões, a lista de alvos estava sendo formada pouco a pouco. Tailândia, Malásia, Singapura, Birmânia, Hong Kong, Filipinas, Índias Orientais, Holandesas e Ilhas do Pacífico. Mas antes de fazerem isso, eles precisavam enfrentar o maior obstáculo, a frota americana em Pearl Harbor. Foi aqui que a direção da história começou a ficar clara. O Japão não buscava só encerrar a guerra na China, mas já se preparava para um conflito ainda maior em todo o Pacífico. E na cabeça deles, atacar Pearl Harbor não era o começo do problema. Era a solução violenta para um problema que eles mesmos criaram. Nos últimos meses de 1941, quase não restava mais tempo para a diplomacia. O Japão e os Estados Unidos ainda continuavam conversando. Diplomatas viajavam, propostas eram enviadas, reuniões eram realizadas. Mas enquanto tudo isso acontecia, ambos os lados já sabiam que estavam se aproximando de um grande confronto. Para os Estados Unidos, a posição deles era simples. Se o Japão quisesse que o comércio voltasse ao normal,
e que as sanções econômicas fossem retiradas, teria que se retirar da China e da Indochina. Para Washington, essa era a única maneira de reduzir as tensões na Ásia. Mas para os líderes militares do Japão, era quase impossível aceitar essa condição. Depois de muitos anos de guerra, tantas vidas, dinheiro e recursos já tinham sido gastos na China. Na visão deles, sair não era um meio-termo, era uma derrota. E eles não queriam aceitar isso. À medida que o impasse se intensificava, o debate dentro do Japão ficava ainda mais profundo. Até hoje, historiadores ainda discutem qual foi realmente o principal motivo pelo qual o Japão escolheu a guerra. Alguns dizem que as sanções econômicas dos Estados Unidos foram o que os empurrou a atacar. Outros acreditam que as sanções não foram a causa, mas apenas o resultado da expansão anterior do Japão na Ásia. Em outras palavras, o problema não começou com as sanções, ele começou com as decisões tomadas pelo Japão muitos anos antes de Pearl Harbor. Outro grande debate é sobre o verdadeiro objetivo da expansão do sul do Japão. Há historiadores que acreditam que isso fazia parte do sonho de construir um vasto império na Ásia, uma região que seria governada pelo Japão e não mais pelos países ocidentais. Na propaganda da época, eles chamaram isso de uma nova ordem para a Ásia. Mas muitos países ocupados pelo Japão não viram isso como libertação. Para eles, era apenas um novo tipo de colonização. Há outros historiadores que oferecem uma explicação diferente. Segundo essa perspectiva, o objetivo mais importante do Japão não era a construção de um império. O objetivo mais importante era a continuação da guerra na China. À medida que a guerra se prolongava, aumentava a necessidade deles por petróleo, aço, borracha, comida e outros recursos. Sem esses recursos, eles teriam dificuldade em continuar suas operações militares. Por isso, para alguns líderes do Japão, conquistar áreas ricas em recursos não era um luxo, era uma necessidade. Seja qual for o motivo, o resultado foi igual. Aos poucos, eles tomaram um rumo que os colocou em choque direto com os Estados Unidos. Enquanto isso acontecia, havia outro grande problema dentro da liderança japonesa. Nem todos compartilhavam a mesma visão. Muitos oficiais da Marinha estavam preocupados com a possibilidade de uma guerra contra os Estados Unidos. Eles tinham motivos para se preocupar. Eles conheciam melhor a verdadeira força da Marinha dos Estados Unidos, mas eles sabiam do tamanho da indústria americana. E sabiam melhor quantos navios, aviões e armas as fábricas dos Estados Unidos eram capazes de produzir. Quando começasse uma guerra total, na avaliação deles, a vantagem da América seria grande demais em uma luta prolongada. Mas muitos oficiais do exército tinham uma visão diferente. Como estavam mais focados na China, eles não sentiam tanto o poder dos Estados Unidos. Alguns até acreditavam que disciplina, determinação e espírito de luta eram mais importantes do que o número de navios e fábricas. Esse foi um dos maiores erros em sua avaliação. Enquanto a Marinha olhava para os números e a produção, alguns líderes do exército acreditavam mais na moral e na coragem. Eles não perceberam totalmente o quanto o poder industrial dos Estados Unidos teria impacto quando a guerra começasse. Eles ainda tinham outra expectativa. Alguns oficiais acreditavam que, quando o Japão entrasse no Sudeste Asiático, muitos habitantes locais os receberiam como libertadores contra as potências coloniais europeias. Houve lugares onde alguns grupos ajudaram o Japão no início, mas em muitos casos esse apoio não durou muito, porque quando as pessoas viram a verdadeira situação sob a ocupação japonesa, sua opinião mudou rapidamente. Enquanto isso, enquanto os debates continuavam em Tóquio, uma operação já estava sendo preparada em silêncio. As negociações ainda continuavam em público. Mas, por trás de portas fechadas, navios já estavam se preparando para uma missão que mudaria a história. Nos primeiros dias de dezembro de 1941, os principais líderes do Japão se reuniram para decidir seu último passo. Alguns ainda aguardavam uma solução diplomática. Ainda havia alguns que queriam evitar a guerra, mas a influência dos que acreditavam que não havia mais volta ficou mais forte. Nessas reuniões, uma coisa ficou clara. Já não se discutia se haveria guerra. O que se discutia era apenas como iniciá-la. E enquanto alguns diplomatas ainda esperavam por um milagre, uma grande força naval do Japão já navegava silenciosamente pelas águas frias do norte do Pacífico. Eles não estavam indo para a China. Eles não estavam indo para a União Soviética.
O destino deles era o Havaí, e o alvo deles era uma base militar que, em poucos dias, se tornaria o centro de uma das maiores surpresas da história da guerra: Pearl Harbor. Se analisarmos tudo o que aconteceu, veremos que muitos líderes do Japão acreditavam que podiam controlar o rumo da história. Eles achavam que podiam escolher quando a guerra começaria. Achavam que podiam escolher onde ela se expandiria. E achavam que podiam acabar com ela antes que seus inimigos conseguissem se recuperar totalmente. Mas quase todos os seus cálculos mais importantes estavam errados. O ataque a Pearl Harbor não terminou com isso para o Japão. Pelo contrário, só ampliou ainda mais a guerra. A batalha, que antes estava centrada principalmente na China, agora passou a fazer parte de uma guerra mundial, do Oceano Pacífico até a Europa. Das florestas de Birmânia até as ilhas do Pacífico, milhões de pessoas seriam afetadas nos anos seguintes. Para o Japão, o plano era simples: dar um golpe rápido e forte, tomar imediatamente os locais importantes com petróleo e recursos, e forçar a América a negociar a paz. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de recuar, os Estados Unidos expandiram ainda mais sua mobilização militar. As fábricas americanas começaram a produzir navios, aviões, tanques e armas em um nível que quase nenhum outro país conseguia igualar naquela época. Aos poucos, foi surgindo aquilo que alguns oficiais da Marinha japonesa já temiam há muito tempo: uma longa guerra de produção e recursos. E nesse tipo de batalha, os Estados Unidos tinham uma vantagem enorme. Enquanto a situação do Japão piorava, a China continuava lutando. Em vez de desmoronar após Pearl Harbor, o apoio internacional aos inimigos do Japão só aumentou. A guerra que eles tentaram acabar só ficou ainda mais longa. Quando chegou 1945, estava claro que o Japão já não tinha como reverter o rumo da guerra. Em seguida, veio a derrota deles no Pacífico. Eles perderam bases importantes. Sua capacidade de enviar navios e aviões foi reduzida. E, aos poucos, eles foram perdendo o acesso aos recursos que antes eram o motivo de sua expansão para o sul. Depois vieram dois acontecimentos que mudaram o mundo para sempre. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ao mesmo tempo, a União Soviética entrou na guerra contra o Japão após encerrar o pacto de neutralidade entre os dois países. Após esse curto período, a última esperança de Tóquio de continuar a luta desmoronou por completo. E em setembro de 1945, o Japão se rendeu oficialmente. A Segunda Guerra Mundial terminou na Ásia, mas os problemas deixados por ela não acabaram. Na China, a já frágil aliança entre Chiang Kai-shek e Mao Zedong se desfez novamente. A cooperação temporária contra o Japão desmoronou completamente. A Guerra Civil Chinesa irrompeu novamente, e nos anos seguintes o destino de todo o país mudaria. Enquanto isso, em outras partes do mundo, um novo período estava começando. Não era mais uma luta entre o eixo e os aliados. Não era mais uma luta entre a Alemanha, o Japão e seus inimigos. Este é o início da Guerra Fria. Duas superpotências gradualmente se enfrentarão: os Estados Unidos e a União Soviética. A partir deste ponto, o mundo entrará em uma nova competição. Competição por influência, competição por tecnologia, competição por poder militar e, eventualmente, competição por armas nucleares. Na verdade, depois que a liderança soviética viu o efeito da bomba atômica, eles aceleraram ainda mais seu próprio programa nuclear. Nos anos seguintes, começaria a corrida armamentista nuclear que traria medo ao mundo inteiro por muitas décadas. Então, quando falamos sobre Pearl Harbor, não é apenas a história de um ataque surpresa, não é apenas a história de porta-aviões, navios e aviões. Esta é a história de como uma guerra que começou na China foi se expandindo aos poucos até se tornar parte do maior conflito global da história. Esta também é a história de como as decisões tomadas por alguns líderes, motivadas por ambição, medo, cálculos errados e falta de compromisso, causaram acontecimentos que afetaram o mundo inteiro por muitas gerações. E talvez essa seja a lição mais importante desta história. Às vezes, um país não cai por falta de luta. Às vezes, ele cai porque escolhe repetidamente continuar com um problema que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. E para o Japão, esse problema começou na China. Mas o preço disso foi uma guerra que se espalhou pelo mundo inteiro